Siga o Confábulas no Twitter, @podconfábulas, no Instagram, @confábulas. E se você gosta do podcast e tá afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, @confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje conto mais uma vez com a presença dela, uma pessoa que eu admiro muito, luz da minha vida, eu posso dizer assim, diretamente do Baseado em Fatos Surreais, Sheili Khalef. E aí, querida, tudo bom? Tudo bem, Bergs. Eu venho aqui só pra ouvir essa sua voz. E eu preciso te contar que eu sou uma pessoa que não bebe, quem me conhece sabe que eu não sou de beber, mas eu comprei um vinho pra essa nossa conversa de hoje. Sabe aquele vinho que é uma garrafinha de uma taça, exatamente, assim? Porque eu não consigo tomar mais do que isso. Postei no Twitter o print, você achei que merecíamos. Postou a foto no Stories, eu falei, olha que mulher chique, meu Brasil. E eu tô honrado, já que você não bebe e tá bebendo hoje só por causa da minha persona. Maravilhoso, maravilhoso. Não é bem da sua persona, né, Bergs? É esse assunto que é uma desgraceira, né? Esse assunto é um assunto garçom aqui nessa mesa de bar. Você, no caso, é o garçom. Prazer maître, né? Cara, maravilhoso. Eu acho que o assunto merece uma descontração etílica. Pô, maravilhoso, belo resumo. Galera, ouvintes, como eu disse no episódio anterior, este é um episódio praticamente de continuação. O anterior, sobre Alto Amor, eu gravei com a parceira de podcast da Sheili, a Marcela Ponce de Leão. Foi um papo, cara, muito agradável, leve. A gente tentou entender o que é Alto Amor pra gente, né? A Marcela também teorizou bastante coisa sobre isso. Não é a Siririca? Também. Brincadeira. Também, é ótimo também. Masturbação é muito alto amor também, né? Então, se você não ouviu praticamente essa primeira parte, entre aspas, baixa aí, ouça o episódio, né? Pra mim é um prelúdio, vamos dizer assim. E hoje é um episódio sobre fim de relacionamento. Tan, 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 tan. Não foi muito fácil decidir gravar, eu enrolei um pouco. Confesso que eu não ia gravar por agora. Homens enrolando o fim do relacionamento. Jamais. É uma coisa que eu vou falar lá na frente, jamais. Mas se eu ia gravar um dia, por que não gravar logo de uma vez, exatamente, né? Total. Mais uma vez, eu acho que eu escolhi a pessoa certa pra gravar, porque ela acabou de me falar que disso ela manja muito, né? Eu disse que eu manjo muito de relacionamento, que eu adoro me relacionar. A gente tá falando aqui de relacionamento afetivo, amoroso, principalmente. E quem se relaciona muito, termina muito, né? Exatamente, sim. A não ser que engate em relacionamentos longos, ou mesmo engatando em alguns relacionamentos longos, quem gosta de intimidade, de dividir rotina, de dividir vida, acaba terminando muitas vezes. Uma vez, acho que foi aquele cantor que casou várias vezes, acho que umas 6, 7. Como é o nome dele? Aquele Fábio bem Júnior? famoso. Isso. Ele falou, eu adoro casamento, já me casei 6 vezes, 7, adoro casar. Quem disse que eu não gosto de casar? Eu adoro, eu casei um monte de Gretchen vezes. deve estar no 7º marido também, se bobear, né? Então, são pessoas que adoram se relacionar. Então, pra começar, você já teve muitos relacionamentos então, né, Sheili? Desde nova, desde adolescente, sempre engatou nos relacionamentos aí então? Engatei. Não quer dizer que eu não ficava sozinha nunca, mas eu sempre fui de namorar muito tempo, eu nunca fui de ficar com uma pessoa uma vez só. Até por uma questão de criação das mulheres, a gente não é criada pra saracotear. Hoje eu até saracoteio com mais autonomia, mas existe um checklist que a gente é meio obrigada a fazer socialmente, que é até aquela expectativa toda que mulheres muitas vezes levam pra relacionamento, não é um acaso, né? Que ela já fique pensando como vai ser casar, como vai ser namorar muito pra frente, porque você tem medo de... É como se a gente tivesse que trocar relacionamento por segurança. É um pouco o que a gente aprende. Você não pode ficar com um cara que não tem futuro, piriri pororó. Tem um monte de pré-requisitos que a gente aprende que tem que buscar num relacionamento. Sim. Eu achei por um tempo, por instruções bem explícitas da minha mãe, que eu deveria trocar sexo por segurança. Não é isso que ela falava, mas ela dizia assim, você vai namorar com essa pessoa, mas ele quer alguma coisa séria com você? Tipo, se a pessoa não quisesse algo sério, você não podia dar. Resumindo bem, né? Você não podia ter uma relação amorosa com essa pessoa física, correr o risco de engravidar com alguém que não poderia bancar essa criança. Então tem um monte de coisa que passa na cabeça de uma mulher quando você começa a se relacionar, um monte de instrução que você recebe. Mas então eu sempre também acho que um pouco por essa criação tive relacionamentos longos, mas eu gosto muito de intimidade. Eu gosto de ir me aprofundando, entendendo aquela pessoa, os mistérios. A pessoa é sempre um mistério. Você fica a vida inteira com ela, ou muitos anos,
anos e continua se surpreendendo, eu pelo menos. E eu gosto muito disso, então isso só acontece em relacionamento profundo, né? Mas os mais importantes, talvez dê pra elencar, foi a Alice, a primeira mulher com quem eu morei junto. Sim. Primeira pessoa que eu decidi morar junto. Já tinha tido namoros longos antes, mas esse foi, assim, bem emblemático. Uhum. Depois dela teve o Henrique, que eu também morei junto. A gente dividiu casa. A gente ficou 2 anos, a gente ficou 4 anos, depois mais um morando separados. A gente decidiu que morar junto não tava dando certo, a gente tentou morar cada um na sua casa um tempo. Depois eu fui noiva de um outro homem. Fui noiva, mas depois que a gente botou a palavra noivado, a coisa degringolou vertiginosamente, assim. Uhum. Acho que aí entrou a parte dele, das expectativas dele, o que noivado muda em relação a namoro. E, por último, eu fui casada com uma mulher. Foi a primeira vez que eu casei, assim, eu morei junto, isso já tinha acontecido 2 vezes, mas que eu casei, fiz cerimônia, a família dela e a minha família, na praia. Foi um super casamento mesmo, desses que não foi ostentoso, mas ele foi muito real, muito bonito, foi incrível. Nossa, eu nunca fui num casamento tão lindo, igual aquele meu. Foi maravilhoso. E agora eu estou separada dessa última esposa que eu tive, né? No caso, essa que você me contou aquele dia lá, que mora aí no mesmo prédio e tal. Sim, isso é maravilhoso, porque é uma coisa de relacionamentos homoafetivos entre mulheres. É muito natural que a gente continue amiga, especialmente se a gente já era amiga antes, como é o meu caso e o dela. Então, a gente mora aqui nesse prédio, ela veio morar aqui, e é um prédio muito parecido com o que eu gostaria de morar. Então, eu já tava querendo mudar de onde eu tava, acabei achando um apartamento aqui. Ela alugou aqui, eu comprei. Ela mora no 16, eu moro no 2. Inclusive, hoje, com pandemia, eu fui ao mercado, aí eu pergunto o que ela quer, já trago o que ela precisa. Se ela vai, ela já traz o que eu preciso. Aí só uma precisa se fantasiar, né, pra sair pra rua. Ela que rega as minhas plantas quando eu saio. Então, é um relacionamento dos mais importantes da minha vida hoje, mesmo a gente não estando mais casada. Isso é sensacional, né, cara? Isso é... Doeu para um caramba. Sim, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre confusão isso. E gritaria. Porém, ela é uma pessoa extraordinária demais, né? É uma pessoa que... Eu sou um cara também que eu tive vários relacionamentos, né? Eu, apesar de ser um pouco mais novo que você, né? Eu acho que depois dessa gravação já foi meu aniversário. Eu faço aniversário dia 6, então, de maio. Então, eu completei 29 aninhos, né? Ô, bebê. Mas eu tenho 37, é quase 10 anos, né? Sim, eu tive bastante relacionamento, namorei algumas vezes, né? Desde bem novo, né? Eu quase fui pai aos 16, inclusive. Quase fui pai? Como é quase fui pai? Porque não vingou, né? Não vingou, né? Comecei a me relacionar sexualmente com 14 anos, então eu fui um pouco precoce em questão de relacionamento e sempre namorei, sempre menina de colégio, menina do bairro, menina de cursinho, sempre. Antes de vir pro Espírito Santo, eu terminei um namoro, inclusive, um namoro que eu conheci tipo, na fila de ônibus do Terminal Parque Dom Pedro, em São Paulo. Uau! E depois dali a gente começou a namorar. E pelas coisas da vida, minha mãe faleceu, eu vim morar com a minha irmã no Espírito Santo, eu tava sozinho, não tinha cabeça pra morar sozinho num apartamento aos 19 anos, não sabia nada da vida. E então eu decidi vir e tive que terminar esse relacionamento. E depois de algum tempo, ela ainda mantinha contato comigo, como que tá as coisas aí. Eu falei, tá tudo bem, tá tranquilo. Vindo aqui, namorei também algumas vezes, né, cara? Namorei umas 3 ou 4 garotas seriamente. E finalmente encontrei uma pessoa muito legal mesmo, numa festa, que foi essa minha ex-esposa. Olha aí a novidade do Bergs que tá fazendo ele falar desse assunto, pessoal. Exatamente. Segura, coração. Cara, e vou te falar que, tipo, cara, foi uma pessoa realmente muito importante na minha vida. Por quê? Porque eu evoluí muito com ela, né, cara? Eu evoluí demais, assim. Eu casei moleque, mentalmente dizendo, moleque mesmo. E durante o relacionamento, cara, eu acredito que eu realmente virei uma pessoa responsável, uma pessoa ajuizada. E o que aconteceu pra você ficar assim como você tá agora? Ela. Eu tô dizendo, se você virou uma pessoa responsável, como é que você desvirou desse jeito, Bex? Não, que isso, eu sou uma pessoa responsável hoje. Sou uma pessoa muito responsável hoje. Ai. E, cara, é louco isso, porque quando eu conheci ela, eu falei, cara, essa pessoa é a mulher da minha vida. É a mulher da minha vida mesmo, cara. Tipo... Foi aquele amor à primeira vista, aquela coisa assim que a gente fala, cinematográfica? Não foi bem à primeira vista, assim, mas, cara, eu falei, cara, é ela, tipo, não existe outra pessoa, tem que ser ela. E eu não sou um cara religioso, mas eu cheguei ao ponto de pedir pra
tudo que eu não acredito pra ter ela. Uau. Sabe? E eu falei, cara, eu não vou conseguir ser feliz sem ela. Tem que ser ela, tem que ser ela. Enfim, tipo, teve desencontros, a gente ficou uma vez só, eu acabei namorando outra garota, ela também começou a namorar outro cara. Aí a gente se desencontrou, ela apareceu na internet depois de um tempo e me adicionou. Eu falei, caramba, é Oi, ela. Sumido. Oi, sumido. Basicamente foi isso. E eu olhei pro lado e falei, cara, eu não gosto dessa garota que está do meu lado como ela gosta de mim. Tanto que quando eu terminei com essa garota, foi um inferno, cara, porque ela ficou destruída, cara. Ela gostava muito de mim, muito mesmo. Só que eu não gostava dela tanto quanto ela gostava de mim. Mas eu falei, eu preciso terminar com ela porque... Como eu disse no episódio sobre infidelidade ano passado, eu nunca fui infiel com ninguém, porque eu me entrego à pessoa que eu tô, eu sou muito leal à pessoa que eu tô, eu vivo pela pessoa. Então eu não consigo dormir se eu fizer alguma besteira, sacanear a pessoa. Então eu falei, cara... Mesmo que eu não fique com essa menina que me adicionou novamente, eu não gosto dessa que eu tô atualmente. E vai ser muita sacanagem porque eu vou estar olhando pra ela desanimado com o tempo, sabe? E eu vou estar desperdiçando a vida dela. E eu joguei limpo, eu falei, cara, não gosto de você o tanto que você gosta de mim, e terminei com ela pra correr atrás dessa. E deu certo. Namorei, noivei, casei. Na igreja, no papel e tudo mais. E foi incrível, cara. Foi um casamento muito feliz nos primeiros 5 anos. Foi muito bom, como eu disse, evoluí muito, construí uma vida legal com ela. Não tinha o que reclamar. Eu tenho isso que você tem, assim. Quando eu tô com alguém, é Deus no céu, a pessoa na terra. Não eu é, tenho cara? que ter cuidado pra não ovacionar a pessoa. Eu trato isso em terapia. Olha porque, aí. assim, a pessoa, inclusive, pode começar a me esculachar, me esculhambar. Eu tenho dificuldade de perceber, porque eu sou uma pessoa muito apaixonada. Quando eu me apaixono por alguém, eu me apaixono violentamente, assim. Não de fazer tudo pela pessoa, eu tenho meus limites muito... Eu deixo muito explícito meus limites, assim, mas eu gosto mesmo, sabe? Eu nunca fiquei com alguém com quem eu fui morar junto que eu não achei que fosse pra vida inteira, que eu não queria, que eu não tinha esse desejo. Sim. E como eu percebi que realmente era uma pessoa muito especial pra mim, porque eu ainda não tinha nada, eu ainda era um moleque tentando conquistar alguma coisa e ela sempre do meu lado, não, vai dar certo, uma hora você vai conquistar suas coisas, eu tô aqui contigo. Eu falei, cara, isso daí é muito parceria, cara. Mas tem um negócio que é muito esquisito, é muito curioso, Shelly, que se chama tempo. E esse tempo pode alterar muita coisa, cara. Do tipo, as pessoas mudam o jeito de ser, as pessoas passam a pensar diferente e as pessoas não combinam mais. E amém, né? Imagina se passar 5 anos você continua igual antes, né? Mas é louco porque as pessoas acabam trilhando caminhos diferentes. Sim ou não, né? Talvez foi o que aconteceu no seu caso. Porque eu Sim. conheço casais, assim, parece às vezes que eu fico falando sobre um relacionamento sempre mais fluido e com espaço para outras coisas, mas é que eu conheço e reconheço que existem relacionamentos. Eu tenho uma tia minha, ou mesmo minhas irmãs, que tem casamentos super longos, assim, e é gente feliz, que vai mudando com o tempo, mas não cai cada um para um lado. Acho que isso pode acontecer ou não. Eu acho que às vezes acontece com o tempo, de cada um, de repente, olhar um na cara do outro e falar, gente, não faz mais sentido aqui, mas ao mesmo tempo tem gente que vai mudando com o tempo e continua se reapaixonando por aquela pessoa. Eu acho isso possível. Não, isso é possível. Existem casos e casos, entendeu? Só que no meu caso, é uma coisa que a gente não percebe. A gente vai vivendo, e no ano de 2019... especificamente, como eu disse no episódio sobre auto-amor, eu falei, cara, a gente não tá mais combinando, a gente não consegue mais compartilhar as mesmas coisas, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas com ela, mas eu achava que aquilo era só uma crise. Eu falei, mano, acontece, é uma fasezinha que eu não combino, ela tá no canto dela, eu tô no meu, fazendo meu podcast, ela não é uma pessoa que se interessa por isso, ela também não é obrigada, ela gosta das coisas dela, de vez em quando a gente pode assistir alguma coisa junto e tal, mas eu percebi, caramba, nada, absolutamente nada a gente tá fazendo mais junto. Mas eu fui levando, porque eu achei que uma hora isso ia mudar. As conversas não estavam mais se encaixando, claro, nunca teve discussão, nunca teve violência, nunca teve nada, mas as ideias não batiam mais em absolutamente nada. Isso é tão maluco, né? Esse é um ponto que eu tenho refletido sobre, porque eu tenho amigas que são casadas com pessoas que pensam
pensam, especialmente politicamente, o oposto delas. Sim. E uma coisa é você ter alguém da família que é politicamente divergente de você, outra coisa é você dormir todo dia. E diante de tantas coisas políticas nos afetando diariamente, eu acho assim impressionante. Eu fico sempre muito impressionada de ver um casal onde eles divergem violentamente em algum aspecto, né? Que o política é mais fácil, mas às vezes é uma outra coisa. Mas eu fico impressionada mesmo. Eu acho bem difícil. É bem difícil pra mim, isso. E eu, tipo, parei pra refletir depois que eu terminei e tal, né, cara? Tipo, foi em janeiro mesmo, assim, eu voltei do evento, do Confábulas, e eu falei, cara, eu tive coragem de fazer o evento do zero, entendeu? Convoquei os amigos, foi a primeira vez que eu subi num palco. Eu falei, cara, tem que fazer isso acontecer, o evento foi maravilhoso, foi um dia histórico pra mim, eu ainda vou tatuar essa data no meu corpo, de tanto que foi importante. E eu peguei e falei, cara, se eu tive coragem de fazer esse evento do zero, cara, correr atrás de patrocinador e vender ingresso, e vendeu tudo, lotou, tinha gente que queria entrar mesmo lotado, e foda-se, vai, veja em pé, o negócio foi histórico, a bebedeira depois, e falei, se eu tive coragem pra fazer isso, eu tenho coragem de mudar outras coisas na minha vida que não tá mais me satisfazendo. No próprio evento, eu não tinha vontade de falar pra ela como foi, entendeu? E eu falei, cara, isso não é mais relacionamento, relacionamento é a pessoa tá com você lá. Se a pessoa não pode, por motivos profissionais, depois que termina a sua palestra, o seu curso, o seu evento, imediatamente você vai ligar pro amor da sua vida e falar, foi foda, foi isso, foi aquilo, você tinha que estar aqui. E isso não me deu vontade. E eu falei, cara, isso não é mais um relacionamento. Então eu cheguei em casa e tomei a decisão. Eu reparei também que já tava na cabeça dela isso, mas faltava um dos dois admitir que não tava mais bem. Tanto que não teve discussão nenhuma. Eu disse todos os pontos, ó, a gente não tá mais junto, a gente não assiste coisa junto, a gente não compartilha da mesma opinião junto, a gente tá distante, a gente tá dividindo uma casa apenas. Somos roommates. E ela pegou e falou, a gente tá meio estranho mesmo. Eu falei, o que você acha? Ah, se você quiser. Foi meio isso. Eu falei, cara... Foi uma constatação. Exatamente, só precisava alguém admitir. E depois que eu falei tudo... Foi uma choradeira, porque todo relacionamento, mesmo que seja um término tranquilo, não tem prato voando pra lá e pra cá, é uma conversa civilizada, mesmo assim dói. E talvez talvez é a segunda maior dor que eu senti na minha vida. Depois do falecimento da minha mãe, essa foi uma das maiores dores que eu senti na minha vida, porque eu fui pro sofá, Shelly, e falei, como é possível essa pessoa que eu pedi a Deus pra ela estar na minha vida, de repente eu não queria mais que ela tivesse na minha vida, cara? Da onde virou uma chave que ela não tá sendo mais importante pra mim amorosamente falando? Você entende isso? Entendo, e acho complexo porque a gente tem uma coisa de... Primeiro, quando a gente é adulto, acho muito comum isso acontecer, né? Se constatar a coisa. Mas essa coisa de você pedir pela pessoa e de repente você não querer a pessoa, eu acredito que a gente tem, como adultos, muito poucos lugares pra encaixar as pessoas que a gente gosta. Por exemplo, eu sou uma mulher, tô solteira, conheço você, Bergs, um cara bonitão, simpático, bacana. Qual é a possibilidade de interação que a gente tem no mundo hoje? Provavelmente ela é romântica, né? É difícil a gente fazer um amigo depois de adulto. Cara, ou mesmo quando a gente vira amigo, cara. Rola um... Faz todo sentido. Existe uma conquista, mesmo pra amizade, a gente passa por um lugar de conquistar o outro, independente. Mesmo que você conheceu um cara que você achou legal e você quer conhecer o podcast dele, você não tem interesse romântico nele, você é um cara heterossexual, mas mesmo ali rola uma sedução, né? Eu tenho uma amiga, é um jogo de sedução que a gente tem com as outras pessoas pra conquistá-las, mesmo pra amizade. Então a gente só enxerga muitas vezes a pessoa ou como um par romântico ou como amigo, não tem nada entre uma coisa e outra, não tem nada diferente disso, sobra muito pouco espaço. E eu acho muito que essa dor tem a ver com o medo que a gente tem de perder a pessoa na nossa vida. Porque você construiu durante muito tempo uma coisa com essa pessoa, você não quer perder ela. Dá um medo de ficar sozinho no sentido de perder aquele porto seguro, porque a pessoa se torna um porto seguro. Ela é a pessoa que torce por você, ela é a pessoa que leva você no hospital, ela é a pessoa que se preocupa contigo, que conhece a sua vida. Dá muito medo de não ter mais isso. E eu lembro quando eu separei, e faz pouco tempo também, porque a gente separou, daí tentou voltar, ficou aquele chove no molho um tempo, então foi no ano passado mesmo que a gente efetivamente separou. O meu maior medo era perder a Lu da minha vida. E ela disse pra mim um dia, não precisa ser assim. A gente não precisa perder uma da outra, até porque eu quero muito você na minha vida. E eu pensei, será que eu consigo isso? Será que eu consigo desse jeito? Porque uma coisa é ficar de boas com quem você terminou. E no geral eu fiquei de boas com as pessoas. Mas outra coisa é conviver de uma forma tão próxima quanto a gente convive. Tanto que no começo eu não dava conta, porque eu ainda era muito apaixonado por ela. Então eu
tremia na base. Eu via ela, eu ficava, ai meu Deus. Sabe quando você vê a pessoa e já começa, tipo, babar? Sim. E eu precisei de uns tempinhos e tal, e hoje a gente consegue. Mas pra mim é muito isso, a gente deixou poucos espaços, a gente não tem, é tudo 880, não tem espaço pra coisas no meio disso. Exatamente. E eu juro pra você, Shelly, eu achei, cara, que eu ia infartar de tanta dor no peito que eu tava sentindo, cara. Dor real, né? Dor física. Porque eu achei que eu tava sendo uma pessoa ruim, cara. Mas aí vem uma coisa, Bergs, que eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente tá falando, com o que eu tava falando no começo, que é o que é um conceito e o que é um valor. A gente aprende conceitos sociais. O conceito de como a coisa tem que ser, de que se eu casei é pra sempre, de que mulher tem que ser mulher de um homem só, de que piriri... A gente tem muitos conceitos. Eu casei, eu pedi a Deus, então eu não posso mudar de ideia. Isso é tudo conceito, não é valor interno. E aí o nosso conflito acontece ali, entre o conceito e o que eu realmente desejo, e o que eu ouvi dizer que é, e nesse lugar talvez o autoamor ele precise entrar pra gente ver o que a gente realmente quer e conseguir respeitar isso, independente do que foi dito sobre as regras. Eu fui muito julgada várias vezes. Eu lembro quando eu terminei com o Henrique, quando a gente terminou, que era um cara muito legal, um cara bacana mesmo, assim, nosso relacionamento era muito divertido, legal, bacana. E quando eu comecei a ter problemas com ele, eu conversei com a minha melhor amiga da época, e ela disse, sua régua é muito alta, Shelly. Porque ela tinha um relacionamento que tava um caos, mas pra ela, se o cara, assim, comparecer, digamos, né? Sim. Se vocês estiverem tendo relações íntimas bacanas e não brigarem muito, tá bom. Mas pra mim, não. A minha régua é realmente muito diferente da dela. Então eu tinha limites muito mais curtos de paciência com aquele relacionamento ou de tolerância com algumas coisas que eu não podia aceitar realmente. Então a minha régua é diferente, mas ela é minha. Eu não sigo as regras sociais de que se ele é legal, já é muito melhor do que a média, eu preciso ficar com ele. Exatamente. O que é a média, né? A média pra quem? Eu não quero só ter uma companhia, eu quero viver coisas extraordinárias. Eu vim pra isso, sabe? No mundo. Sim, cara. Mas dói e é complexo. É complexo, porque é isso, tinha na sua cabeça uma coisa te dizendo, você tá errado, você tá acabando com a vida dessa pessoa. Quem mandou casar? A minha ex falou isso, ela fala isso pra mim até hoje. Ela fala, você terminou, você acabou. Ela, até hoje brincando, claro, mas ela sempre que ela pode, ela joga na minha cara que fui eu que terminei com ela. Ela sempre fala isso, que eu magoei ela. Magoei mesmo na época, mas é isso. Por quanto tempo dá pra carregar o peso dessa culpa, né? Eu não me arrependo de ter casado. Foi importante mesmo. Mas quando eu terminei, eu falei, eu preciso terminar porque eu não quero mais desperdiçar o tempo de vida dessa pessoa. E no momento que eu terminei, eu já desejei que imediatamente, nos próximos dias, nos próximos meses, ela encontrasse alguém, cara, porque eu tava muito culpado. Mas é interessante, porque do jeito que você fala de relacionamento, você já denuncia o que você considera um relacionamento. Então, qual é o teu valor? Por exemplo, que é uma coisa tão longeva, porque você falou muito, não é a primeira vez que você fala agora de que eu tô desperdiçando o tempo de vida dessa pessoa. Sim. Porque você considera um investimento a longo prazo, a relação. Sim. Isso é o seu jeito. Exatamente. Tô tentando lembrar, tem um livro que fala de 4 formas básicas de amor e que as pessoas têm. Então tem gente que entende amor como presentear o outro, tem gente que entende amor como estar lá do lado. Quando você falou aquela coisa, tem que dividir as coisas. Se a gente não tá dividindo nada, não é amor. Tipo, se eu não me interesso em dividir com ela, ou se ela não se interessa pelas minhas coisas, ou eu pelas dela, isso não é amor. Isso é um conceito seu, né? Um valor que você acredita. Total. Mas tem gente que não é isso. Tem gente que é o toque, por exemplo. Eu já sou muito mais nisso. Pra mim, eu preciso encostar na pessoa. Pra mim é muito difícil me relacionar com alguém que não gosta que encoste, que não gosta de conchinha, que não gosta de ficar de mão dada. Eu sou essa pessoa que fisicamente eu necessito de contato. Isso pra mim é amor. Mas sim, é um combo, mas tem o que a gente valoriza mais. Então, quando você tá com uma pessoa, digamos, pra você o contato é o importante e pra ela é o fazer coisas junto, dificilmente isso vai engrenar. Tem um livro que é super legal, acho que as 4 formas de amor, depois eu vou fazer, a gente põe aí nos coisas para as pessoas lerem. Isso me ajudou muito quando eu li, porque eu percebi, às vezes assim, eu e a minha ex-mulher, né, a gente se gostava muito, a gente amava a outra. Eu amei ter casado com ela, foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Sim. No começo, logo depois que a gente terminou, ela ficou muito puta, do tipo, por que a gente casou então? Como se quisesse eliminar aquilo da nossa vida. E foi, como que a gente vai eliminar a coisa mais extraordinária que a gente conseguiu fazer? É tipo ter um evento, a gente conseguiu fazer um evento, levar 40 pessoas pra ficar 4 dias na praia, a gente conseguiu alugar casa, conseguiu levar nossas famílias, foi extraordinário. Eu não vou apagar isso, eu não quero apagar isso.
da conquista. O tanto que deu certo, o tempo que deu certo. Claro, um investimento de grana, um investimento emocional, foi tudo maravilhoso. Mas chegou um momento que ficava muito explícito que a minha forma de demonstrar amor e de esperar amor era muito diferente da forma dela de demonstrar amor e esperar amor. Então ela não se sentia amada por mim, por mais que soubesse que eu a amava, e eu não me sentia amada por ela, por mais que eu soubesse que ela me amava. Porque cada uma tinha um jeito muito diferente da outra na condução dessa relação mais íntima, que até então a gente era namorada, noiva, depois do casamento isso começou a acontecer. Pra ela, no caso, você foi uma decepção amorosa? Acho que sim, fui uma decepção muito grande pra ela. Eu nunca, pra mim, tipo, alguém foi uma decepção amorosa pra mim. Nunca. Porque, tipo assim, eu nunca... Ninguém nunca terminou um relacionamento comigo. Pra você ter uma ideia. Tipo, sempre eu que não dá mais. Não dá mais. Eu já parei pra pensar, será que o problema sou eu? Com certeza. Com certeza, eu sou um problema, né? Falou. Lógico, não, provavelmente eu tive uma época que certamente tem alguma coisa. Sim. Porque se a gente sempre é a pessoa que termina, eu sei porque eu trabalhei isso em terapia já. Olha, tinha uma época que eu era a cara. pessoa que acabava. Não necessariamente significa que você é o bonzinho da situação. Significa talvez que você segura um personagem por um tempo e depois você cansa. Aí depois você se adapta. Às vezes a gente tem muita facilidade de adaptação. Por exemplo, eu não tô dizendo que é isso, tá, Bergs? Claro, mas até porque a gente não, tem uma audiência, fica de boa. nunca tem o certo e o errado e nunca ninguém é bonzinho o tempo todo. A gente tá discutindo a nossa mente aqui, vamos embora. Então a gente, assim, o que eu percebi que acontecia comigo no começo, né? Quando, na minha adolescência, na minha juventude, tinha muitos relacionamentos, era tudo muito legal e de repente eu que terminava sempre, nunca era a pessoa. Eu tinha uma coisa de me adaptar tão facilmente a uma realidade nova, eu sempre fui a nora que os pais queriam ter, eu era um sonho na vida da pessoa. Sim. Mas eu tava me adaptando àquele cotidiano, uma hora eu cansava um pouco daquilo. Podia levar 3 meses, podia levar 1 ano, eu queria ser mais eu mesma. Mas pra mim é tão normal me adaptar tão simples e que eu nem diferenciava uma coisa da outra. Não era por maldade, não era intencional. Mas chegava uma hora que eu cansava um pouco. Eu vivia muito a rotina da outra pessoa. E aí eu terminava. E a pessoa ficava boiando. Eu deixava a pessoa na água. A pessoa fazia, como assim? A gente tava maravilhoso ontem. Loucamente apaixonado. O que aconteceu, sabe? Então era uma coisa que eu criava. E deixava realmente a pessoa super mal, chateada. Porque ela não viu aquilo chegar. Porque eu também escondia. Eu via aquilo chegando e discutia eu com a minha cabeça. Eu não ia sinalizando, olha, tô descontente. Olha, isso eu não quero. Eu não sabia dizer isso pras pessoas. Eu queria ser aceita e ser amada. Depois, com o tempo, que eu aprendi a sinalizar mais cedo, a brigar mais. Porque essa coisa de não gosto de brigar é uma ilusão. Não é, ninguém gosta de brigar, mas sinalizar. Porque não tem nada mais triste. Isso aconteceu comigo uma vez. Uma vez eu, com a Alice, por exemplo, um dia ela chegou pra mim e disse, não faz sentido. E eu falei, como assim? Até ontem nós estávamos bem. Porque ela foi se desapaixonando, ela se apaixonou por outra pessoa, ela começou a construir uma relação paralela. Não contou nada. Escondeu ainda, além de não contar, escondeu super bem, porque aí tava tendo uma traição no sentido convencional, né? Sim. Ela tava me traindo com outra pessoa, então ela fingia que a nossa relação tava boa. Quando ela chega pra mim e fala que acabou, eu quase morri. Porque, e quase morri não pela traição em si, no sentido dela ficar com alguém, mas pela traição ao nosso relacionamento, dela não ter sinalizado pra mim. Ela não me deu nenhuma chance. Eu não tive nenhuma oportunidade. Porque quando ela comunicou pra mim, ela já tava vivendo praticamente com a outra pessoa numa relação paralela. Isso é um pouco cruel, né? Vira cruel, mas era o que ela tinha pra me oferecer no momento. Eu entendi isso depois. Cada um vive o que dá conta de viver. Era o que ela tinha pra oferecer. Ela não saberia fazer de uma forma diferente. Doeu pra caramba, mas essa traição de não sinalizar. Então hoje eu sempre busco falar o que eu tô sentindo, porque a pessoa não tem bola de cristal. A gente espera, às vezes, que pelo nosso olhar de chateado, a pessoa deduza o que a gente não gostou, alguma coisa assim. Então eu busco sempre ser mais explícita nos meus sentimentos, mesmo que pareça régua curta, ou que a gente tenha que ter mais DR, ou que a gente precise conversar mais, eu não quero que a pessoa tenha uma surpresa em relação ao que eu sinto. Eu não quero guardar, eu não quero esconder pra mim, pra um dia chegar com uma conclusão pronta que eu não dividi com essa pessoa que eu disse que amava. Porque se você ama alguém, você vai dividir com essa pessoa. A gente precisa respeitar essa pessoa no sentido de dividir, né? Então eu tive que aprender isso com o tempo. Hoje eu acredito que eu faço bastante isso, já deixo tudo que eu sinto, mesmo que eu tenha medo de perder a pessoa, eu já falo de cara. Hoje eu sou uma pessoa que eu busco relacionamentos abertos. Eu não quero um relacionamento onde eu não possa. Eu fui viajar
viajar, quero ficar com alguém numa festa, eu não quero me sentir culpada. Se me der vontade, eu quero fazer. Porque o corpo é meu e eu faço o que eu quiser com ele e eu não quero dar satisfação. Isso é um princípio pra mim. Mesmo com a Lu, desde o começo, nós nos casamos, isso já estava acordado desde quando a gente namorava. E hoje, todo mundo que se relaciona comigo, eu explico isso por mais que eu tenha medo de perder aquela pessoa. Não, mas aí você já tá falando do começo, que é isso. Mas a gente tem mania de esconder, porque às vezes você se apaixona por uma pessoa e percebe que monogamia pra ela é um valor muito grande. E aí você começa a se alterar. Mas você sabe que pra você esse valor não é tão grande. Por mais que você esteja completamente apaixonado, nem queira ficar com outra pessoa nesse momento. Só que a gente se adapta, só que vai chegar um momento que a tua natureza, a forma com que você vê a vida, vai se impor. E aí vai o quê? Desandar depois? Por medo? Então, ser corajoso é muito difícil. Minha filha, aí. eu tô tendo coragem de fazer as coisas agora, cara. E essa coisa do evento que você falou, né? Você se sentiu forte, se sentiu capaz, competente. Sim. E isso nos impulsiona, né? Sim, foi exatamente isso. Eu acho que se o evento não rolasse, talvez eu estaria nessa vida ainda. Não saberia por que eu estava me sentindo tão angustiado, realmente, mas eu estaria lá. Faltou acontecer um evento grandioso na minha vida pra eu falar, beleza, consegui fazer isso, então eu percebi que a pessoa, eu não tô com vontade de ter essa pessoa, compartilhar isso, essa coisa grandiosa na minha vida com ela, então eu não quero mais ficar com ela, exatamente. Mas aí dá pra fazer um link com o auto-amor muito importante, porque quando você sentiu pleno, competente, realizado no evento, você nesse lugar consegue decidir tomar atitudes em relação ao que você quer com coragem. É um lugar que te encoraja. Sim. Então o que a gente tem que fazer no dia a dia para estar sempre nesse lugar? Ou buscar esse lugar com mais frequência? Isso é auto-amor. Se não tivesse o evento, você falou, se não tivesse o evento, talvez eu ainda não tivesse tido coragem de revolucionar a minha vida. Com certeza. Então o que nós podemos fazer cotidianamente para ter coragem de revolucionar a nossa vida? Ontem eu percebi que eu tava muito carente, né? Eu tô com um crush agora, eu tô completamente apaixonada. Falo pra ele todo dia. Tô plenamente apaixonada. E ontem eu percebi que eu tava carente, assim, de tanto trabalho que eu tô tendo nessa pandemia. Eu tô trabalhando muito. E aí hoje o que eu fiz? Fiz um jantar à luz de velas pra mim mesma. Sim. Fui pedalar, que antes eu pedalava todo dia, ou dia sim, dia não. Agora com a pandemia eu não saio. Mas pra minha saúde mental, uma vez por semana eu saio pra pedalar. E eu fui hoje, pedalei, aí aproveitei pra ir no mercado, voltei, higienizei tudo, aí fui pro banho, aí dancei. Fiz um jantar à luz de velas pra mim mesma. Isso me traz pra esse lugar de não ficar dependente, choramingona e ficar ligando pra ele dizendo... Eu percebi ontem falando com ele à noite que eu tava carentona. Que eu tava mimo, momó. Eu falei, credo, quem é essa pessoa? Não que a gente não possa ficar carente e triste pra baixo, mas certamente nesse lugar a gente não vai tomar as melhores decisões da nossa vida, né? E a responsabilidade não é do outro nos consertar. Eu acho que isso é uma coisa também, não é o outro que tem que nos pôr pra cima. Quando a gente tá com o emocional muito grande, às vezes é muito perigoso tomar decisões, né? Lógico, e eu acho que quando a gente tá com um relacionamento, a gente tem mania de botar na carga do outro coisa que é nossa. Tem que se ter uma atenção muito grande pra não responsabilizar o outro pela nossa infelicidade, pela nossa tristeza, pela nossa... seja lá o que for, né? Realmente agir como uma parceria e não como uma... não botar na conta da pessoa, né? E confesso que eu falei, cara, claro que não foi, tipo assim, acabou o evento, eu tava com êxtase e eu falei, é isso, não. Eu dormi, acordei, pensei muito no avião, eu chorei muito no avião pra voltar pra Vitória. Eu pousei em Vitória, eu falei, cara, eu tô muito mal, velho. Eu passei o dia inteiro chorando no trabalho, limpando as lágrimas e tal. Aconteceu outras vezes também, antes de janeiro, no final do ano passado, de eu chorar e não saber o que era. E eu falei, será que se eu tomar essa decisão eu vou me arrepender? Porque é uma coisa que vai ser muito difícil falar, não, tô brincando, não era isso, sabe, entendeu? Falei, será, cara? Eu disse no episódio sobre pânico e ansiedade que várias vezes eu saía de casa com dor no peito, desânimo, angústia. Eu senti isso por muito tempo. E quando eu falei, eu não quero mais, e passou uns minutos, eu fui pro sofá, automaticamente saiu um piano das minhas costas, um alívio de admitir, de falar a verdade. Eu falei, eu não me arrependo. A verdade liberta. Já diziam na Bíblia, né? É uma coisa... E louco você falar isso. Eu lembro quando eu tava noiva de um rapaz que eu comentei, a gente tinha um relacionamento muito legal, mas depois de colocar a palavra noivado, ele já tinha tido um pouquinho de ciúme, mas ele virou uma pessoa extremamente
extremamente ciumenta. Puts. E a gente descobriu que isso era uma patologia. Ele já tinha tido isso antes, ele começou a tratar em terapia. Imagina uma pessoa, e eu extremamente apaixonada, não pensava em outra pessoa nem aqui nem na China. Mas imagina uma pessoa ciumenta do meu lado, Bergs, você que me conhece um pouquinho. Você é bicho solto, Xelê. Eu tô sempre com 400 coisas ao mesmo tempo. Sim. Eu conheço pessoas extraordinárias, lindas. Um homem ciumento do meu lado, me vendo com gente linda, maravilhosa, poderosa como você, ele morre. A pessoa morre. Essa é a pior coisa do mundo pra uma pessoa ciumenta do meu lado. Ela vai ter problemas. E eu lembro que eu comecei a ter uma dor no peito também. Olha e essa aí. dor, eu doía. Aquilo, eu não sabia o que fazer. Eu ia na terapia, de vez em quando. Você não sabia o que era? Meu Deus. Não sabia. A gente é muito tosco, Muito né? Porque não louco isso, escuta. cara. O nosso corpo tava falando, amiga, Exatamente. tem um problema. Mas era uma pontada, era um troço que eu comecei a me preocupar. Fui fazer até esses exames, sabe? Que você corre, esse teste de esforço. E comecei. E quando terminei, porque eu amava demais esse homem, gente. Como eu amava essa criatura. Meu Deus, como eu amei esse homem. Eu tentei depois voltar com ele várias É um vezes. amor que dói também, não é? É um amor que doía. Nossa, eu amava demais esse homem. Só que amor não é suficiente, né? Também acho que é uma coisa que a gente aprende com a vida. Amar não é suficiente. Você pode amar horrores, uma pessoa não significa que aquilo vai virar. Porque cada um tem uma concepção de vida, cada um tem seus hábitos. Sim. E eu sentia essa dor e essa dor sumiu só quando terminou. Então hoje eu tenho o hábito de perceber mais o meu corpo, assim. Eu aprendi que eu preciso analisar esse negócio. Começou uma dor aqui, uma dor de cabeça ali, um troço que não é comum ao meu cotidiano, eu já ficar esperta. Uma pausa no papo rapidinho para falar do parceiro aqui do Confábulas, a Art Universe. A Art Universe é um site de quadros e placas decorativas para sua casa, escritório, estúdio de podcast ou o que preferir na sua decoração. Tem vários temas no site, animes, filmes, séries, pets, frases motivacionais e muito mais. Ah, e você também pode personalizar o seu gosto. Uma foto de casal, algum desenho seu, foto do seu pet, é só mandar que a Art Universe faz pra você. Agora vem a parte boa, hein? Na compra de qualquer produto no site, é só jogar o cupom CONFÁBULAS na hora de finalizar a compra e você ganha 20% de desconto. Olha que beleza! Não perca, então vai lá, entre no site artuniverse.com.br e deixe o seu ambiente ainda mais bonito. Link no post. Você acredita nisso que a paixão talvez seja o único sentimento ruim e bom, sabe? A paixão de você tá louco pela pessoa mesmo é ser bom porque, porra, é legal, ainda mais se for recíproco, é ótimo. Ah, nossa, eu tô louco por ela, tá louca por mim, é muito bom, mas também dói um pouco. Dói um pouco. É a característica da paixão, do amor, ele tem esse medo de perder ao mesmo tempo que tá acontecendo. É tão bom que você tem medo de perder enquanto tá rolando. Cara, você resumiu perfeitamente agora. Puta você tá acontecendo e aí você tá automaticamente com medo de que aquilo acabe e você sabe em algum lugar também que aquilo vai acabar. Porque no mínimo vai se transformar, porque esse tipo de êxtase não dura, é igual um orgasmo. Você tem ele na hora do orgasmo, mas você precisa de toda uma tensão física pra chegar até ele, e depois ele passa e é cíclico. Sim. Então eu acredito que é uma coisa que dói ao mesmo tempo. Mas um amor que dói muito tá errado, gente. Deixa eu só deixar esse disclaimer. Se tá doendo muito, a coisa também não precisa ser assim. Vai da nossa crença também. Então, ao mesmo tempo, acho que acontece isso. Eu tô tão feliz que eu tenho medo que acabe, mas isso tem a ver com as nossas crenças. Eu acho que dá pra trabalhar isso pra não ser assim. Você acredita nesse lance de terapia de casal, tipo, o casal tentar melhorar, tentar reacender a chama da paixão, essas coisas? Acredito completamente, porque eu acredito muito no ser humano. Eu sei que o ser humano muda. Perfeito. Mas é que o que é o reacender a paixão ali, né? Você falou, é que reacender a paixão, muitas vezes é aquela coisa, você tem certeza que é uma pessoa, você tem certeza que a pessoa te ama, só que cada um tem uma história de vida, uma forma de lidar com os problemas muito específica. Geralmente tem aquela, agora tem o The L Word, eu não sei se você já viu essa série, ela é uma série da década de 90, que é todas mulheres lésbicas em Hollywood. É um seriado americano. Então o único jeito de você aprender como era ser sapatão naquela época era assistir essa série. Pirata, a gente conseguia de várias formas, e agora existe a segunda parte, com as mesmas atrizes que fizeram na época, agora tem a segunda parte, foi lançada esse ano. Caramba, que legal. E tem umas que fazem terapia, elas não estão fazendo terapia, mas tem lá o exemplo mais clássico, né? Que é uma das pessoas tem mania de resolver tudo sozinha, não divide os sentimentos. No geral, esse é um homem, mas mesmo em relações homoafetivas, com 2 homens ou 2 mulheres, vai ter. Uma pessoa não fala dos próprios sentimentos e a outra se sente cega. Uma é a que chora, é a que pede pra resolver. O outro é o que se fecha. Geralmente é o cara, né? Por uma questão cultural. Que aprende assim, não é hormonal, não tá dentro da gente. É aquele registro de que o homem não pode chorar, não pode falar, pipipi. Aí ele não conversa, a outra conversa. Chega uma hora que eles vão se distanciando. Eu acredito super que a terapia pode
pode resolver isso. Eu acredito que foi isso. Totalmente. Eu acredito que foi isso no meu relacionamento, tem muito erro meu nisso de também não falar o que eu tô sentindo, entendeu? E logo a pessoa também não vai se interessando mais e os dois vão se distanciando até chega em um ponto que se você quiser falar o que você tá sentindo, parece que a intimidade não existe mais. Já ficou tão distante que não dá pra vir, né? Exatamente. Intimidade é uma coisa que você vai construindo dia após dia, mas se você ficar muito tempo sem trabalhar isso, pode virar uma amizade ou até pior, cara, porque com os amigos você pode ter ainda mais intimidade. Sabe aquele lance, tipo, com os amigos você é palhação, você faz tudo, chega o seu companheiro do lado e você silencia. Mas isso é muito cultural. Isso é muito cultural. Tem gente que fala que a nossa sociedade, ela é homoafetiva, masculina, né? Porque os homens, eles se confidenciam com os amigos, se divertem com os amigos, e com a namorada ele procria. Então a mulher é pra procriação. Sim. O homem não gosta de mulher. O homem não gosta de mulher. Ele gosta de homem, não gosta de mulher. Porque a mulher é o quê? Se pra se confidenciar, ele vai se confidenciar com um amigo e não com a companheira ou com uma amiga. E se as pessoas que ele admira são homens e não são mulheres, todo mundo que ele se espelha é homem, onde é que entra a mulher nisso? Então é quase como se não desse, como se não desse pra confiar na mulher, pra dividir. Não é que o homem não se abre, ele não se abre com ela. Exatamente. E isso é muito triste quando a gente tá se relacionando. Você tá do lado de alguém que você sabe que tá sentindo coisas, porque a gente não é idiota, a gente tá vendo a pessoa fritando na nossa frente. Aí a gente pergunta, o que foi? Nada. Então, exatamente. Nada. Eu lembro a minha primeira mulher, a Alice, eu lembro que eu voltei de um evento, eu tinha ficado uma semana fora trabalhando e eu sonhei. Eu tive um sonho que eu morava com a minha irmã e minha irmã dizia, eu vou embora pra pagar mais barato o aluguel. Quando eu acordei, eu falei, ela vai me deixar. Caramba. Eu não sei porquê. Hoje eu sei que toda vez que eu sonho com a minha irmã mais velha, é meu relacionamento. Putz. Não sei qual é o link, mas tem uma coisa psicológica, subconsciente, não sei. E aí a minha colega que tava viajando comigo, né, que conhece a gente, ela falou, será, Sheila? Eu falei, vai acontecer. Eu cheguei em casa, ela tava mó esquisita. Primeiro que ela não se interessou em me encontrar, demorou pra chegar em casa, tava no ensaio, ela trabalhava com teatro. E aí ela chegou e eu, o que foi? Nada, o que foi nada, o que foi nada. Tá bom, passou o dia eu achando ela esquisita, lá no outro dia, o que foi? Nada, o que foi? Nada, o que foi? Até que uma hora ela falou, então, eu acho que a gente não faz mais sentido. Putz. Pô, mas eu tive que arrancar com a faca essa informação, sabe? Ela ia levar até onde isso, né? Eu não sei até onde ela ia levar, mas se eu não tivesse enchido o saco, eu não ia ficar sabendo desse negócio. Ela já tava com toda uma vida paralela. E quando a pessoa tá fazendo merda, ela esconde mais ainda, né? Porque se é uma merdinha, ela é capaz de falar, mas ela foi indo pro submundo do tudo esconder. Então é uma coisa... Nem sei por que comecei a falar disso mesmo. Dei esse exemplo pra quê? Sobre esse lance de não se abrir. Da pessoa não se abrir, né? É muito complexo. E isso é muito arrogante também. Quando a gente não se abre, e eu tô falando de mim, é uma arrogância, porque a gente acha que o outro não vai entender. Que ele não tá... É o oposto de amor. Porque se eu amo uma pessoa, eu respeito o que ela pensa. Teve um cara que eu ficava uma vez, e ele disse assim pra mim. A gente tava ficando, já fazia uns meses. E era um cara que eu tava apaixonada por ele, tava gostando muito de ficar com ele. E um dia ele chegou pra mim e disse assim... E ele tava tudo fudido. Ele teve que trancar a faculdade porque ele tava com dívida, ele tinha perdido o emprego. Sabe quando você tá naquela fase merda? Eu não tava nem aí, gostava do cara, tava tudo bem. Pra mim, dinheiro vem, vai. Você arruma um emprego depois, tava tudo certo. Aí ele chegou pra mim, eu acho que a gente não vai dar certo porque você tem uma vida super estruturada nesse momento, eu tô todo fudido de grana. Eu já sabia, ele já tinha me contado. Se você quiser fazer uma viagem, eu não vou poder. Eu falei, mas tudo bem, se eu quiser fazer uma viagem, eu faço? Uma viagem, eu vou te contar, olha, eu vou viajar. Mas e tal coisa, se você quiser eu não vou poder te acompanhar. Eu falei, mas tudo bem, não tô incomodada. Aí eu percebi que eu tava tentando convencer ele que ficar comigo era bom. Caralho. Aí no outro dia eu liguei pra ele, aí ele foi embora, ele tava na minha casa, eu liguei pra ele e falei, tá bom, você me convenceu. Nós dois juntos vai ser uma bosta. Eu não vou gastar mais meu latim pra te convencer que é bom ficar comigo. Ele se vendeu ao contrário, né? É que é aquele lance, a pessoa fala assim, não é você, sou eu. Sim. E falando que te ama, eu falei, cara, se você me amasse, se você gostasse de mim, você ia respeitar a minha opinião. A minha opinião é que dá pra gente ficar junto. E você tá dizendo que isso é errado, que ele tá se achando superior a mim. Essa que era a questão. Existe uma superioridade, mesmo quando a pessoa silencia. Na real, ele tava sendo super arrogante, superior, dizendo que ele sabia o que era melhor pra mim, que não era ficar com ele. Sim. Era isso que ele tava dizendo. Você não deve ficar comigo, porque eu sou um bosta. Sim. Não, quem tem que decidir sou eu, não é ele. Então, além de ser um bosta, ele não confiava em mim. Ele se provou nessa atitude aí, né? Talvez ele E não aí, era
por quesitos financeiros e tal, mas ele se provou que realmente ele era o que ele tava falando em não saber... Em não confiar em mim. Exatamente. Dizer que gostava de mim, mas não confiava. Eu vejo muitos homens fazerem isso, como eu tenho o grupo lá de apoio a mulheres que sofreram violência sexual, muitos homens entram em contato comigo, falando, olha, minha namorada me contou que sofreu uma violência do tio, do pai, do irmão, de um ex-namorado, e o que eu tenho que fazer? Eu quero ir lá denunciar. Eu falo, quem é você? Se você ama ela, confia nela. Só ela pode decidir o que ela quer fazer. Sim. Geralmente, eles entram em contato comigo porque eles querem um aval pra passar por cima da opinião dela e fazer o que eles acham certo. Caralho, velho. E aí eu falo pra eles, mas tu não disse que ama essa pessoa? Não é porque ela foi estuprada que ela não sabe cuidar da vida dela. Porque esse é o pior estigma, né? As pessoas acham que se uma mulher é estuprada é porque ela se colocou em risco. Porque socialmente a gente quer culpar a vítima. Putz, lamentável isso, cara. Mas é assim. E daí o que o companheiro fala? Não, ela tem que fazer uma terapia, ela tem que isso, ela tem que aquilo, ele quer impor. Eu falei, mas tu não ama essa pessoa? Então deixa ela decidir pela vida dela. Cara... O que eu tenho que fazer? Eu falo, você apoia. Você vai chegar e vai dizer pra ela assim. E tem muitos que me ouvem e realmente tomam uma atitude bem bacana, sabe? Eles realmente vêm me procurar sem saber o que fazer diante da situação. Eu falo, você vai olhar pra essa mulher que tá ao seu lado e vai dizer, eu tenho certeza que você é capaz de decidir isso, amor. O que você quiser fazer, eu vou te apoiar. Sim. Você diz o que você quer. Sim. E eu tô aqui do teu lado. Sem dizer pra ela, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve fazer aquilo outro. Porque isso é o oposto de amar alguém. Só que todas essas coisas de relacionamento vão envolver nosso pai, nossa mãe, nossa criação, o país onde a gente vive. Tipo, tinha um filme, acho que era do Woody Allen, que ele deitava na cama com a mulher e daí era como se o pai, a mãe dela, os avós, todo mundo deitasse junto na cama. Aham, sim. Nunca você tá sozinho, você traz toda a sua cultura pro seu relacionamento. Envolve família, de fato. E, Shelly, vou te falar que quando eu terminei, eu não pensei na família em momento algum. Eu pensei, cara, nós estamos terminando aqui, tudo bem. E tem um pequeno detalhe. Eu sou um cara que eu sou sozinho, realmente eu não tenho família nenhuma. Não tenho mãe, não tenho pai, não tenho... Tenho uma prima distante e tal. E a mãe dela me adotou praticamente, né? É uma a mãe pessoa... da sua ex-esposa. É uma pessoa maravilhosa, maravilhosa mesmo. E eu não percebi que tinha um pacote envolvido nisso também, né? Eu não tive coragem de falar pra ela, tipo, eu fui trabalhar, falei, comenta com a sua mãe que a gente tá terminando na boa, e realmente terminamos na boa, a gente conversa até hoje, entendeu? Tá tranquilo mesmo, tá civilizado, não teve discussão, não teve briga nem nada. Comenta com ela, eu fiquei morando com ela um pouco ainda, né, até estruturar minha vida e tal. Cheguei em casa, ela disse pra mãe dela tava tranquila. Eu olhei pra ela, tava tranquilo, tudo bem, não sei o que, né? Aí eu fui pro meu quarto, eu já tinha ido pro outro quarto, fazer minhas coisas, aí só de lembrar eu já fico até meio... até marejado. Eu tava assistindo um filme, editando podcast, alguma coisa assim, a mãe dela chegou devagarinho, com um chocolatezinho, me deu um pedaço de chocolate, sentou do meu lado, ela já tava com os olhos cheios d'água já, né? Ela me olhou e falou assim, você vai embora, né? Eu falei, acontece, né? Eu chamo ela de tia, inclusive. Acontece, tia. Normal, não teve nada não, tá tranquilo. Não, sempre, filho, você é um cara que você sempre nunca me deu trabalho, você sempre atencioso, sempre me ajudou muito, não sei o que, você é uma pessoa incrível e tal. Mas eu só quero te pedir uma coisa, cara. Não se esqueça de mim, cara. Oh, meu Deus. Não se esqueça de mim, você sabe que você é meu filho, né? Você é meu filho, eu tô velha, tô doente, mas eu tô sempre aqui, vem visitar a gente. Você vai pra longe, mas vem aí, vem visitar a sua cachorrinha que você vai deixar aqui. Não se esqueça de mim. E eu me segurando, Shelly. Falei, não, pode deixar. Eu olhando pra baixo, não queria olhar pra ela. Falei, não, tá. Meu pai. Tá tranquilo, tá bonitinho. Tá de boa. Ela, não, tô te atrapalhando. Não, claro que não, pode continuar falando. Você sabe que, porra, eu gosto de você pra caramba. E começou a falar de alguns momentos legais que eu vivi com ela, alguns momentos engraçados. E tá, aquele dia que você, foi muito engraçado. Eu falei, realmente, tal. Aí, então tá bom, tá, por favor. E ela tá falando assim, ó, soluçando nela, né? Aí ela foi, saiu do quarto. Aí eu fui, fechei a porta do quarto. Shelly, quando eu fechei a porta do quarto, cara, eu nunca chorei tanto na minha vida. Oh, meu Deus. E eu chorei e eu falei, cara, eu falando pra mim mesmo, eu não sou uma pessoa ruim. Eu não tô fazendo isso porque eu sou uma pessoa ruim, eu só quero ser feliz, eu só tô procurando minha felicidade. Tal, e chorando. No travesseiro mesmo. Eu falei, cara, eu não sabia que ia ser tão doloroso, cara. Eu não sabia. E eu comentei com os amigos sobre isso, cara, a mãe dela me destruiu, cara. E os meus amigos, cara, tem um pacote aí, cara. Não é só você e ela, não. É a família também, cara. E recentemente, Shelly, isso daí faz tempo.
Foi em janeiro mesmo que aconteceu isso, né? Recentemente, 3 dias antes dessa gravação, eu tava no meu trabalho, aí ela já tá morando com a filha e tal, porque ela já é uma pessoa que precisa de ajuda, já doente e tal, tem fibromialgia, dor no corpo pra caramba, precisa de ajuda. Ela apareceu no meu trabalho do nada, Sheili, de tarde assim, ó, de máscarazinha e tal, e começou a chorar no meu trabalho, cara. E ela querendo me abraçar, não, tia, não pode, só tem que ficar distante e tal, você não sabe por onde eu andei, eu tô fazendo uma semi-quarentena, eu tenho que trabalhar às vezes também, não sei o quê. Ela, tudo bem, mas aqui eu tô te pedindo, cara, vem almoçar comigo no Dia das Mães, por favor, vem almoçar comigo. E eu confesso que, a princípio, por mais que esteja bem o relacionamento, eu quero ficar no meu canto, porque eu tô curtindo muito, eu disse pra Marcela, né, na gravação anterior, que eu tô curtindo muito o meu espaço, meu cantinho, fazer minhas coisas, eu voltei a cozinhar frequentemente, eu tô curtindo a minha faca nova que eu comprei, sabe, eu tô curtindo limpar minha casa, ouvir minhas músicas, eu tô curtindo esse espacinho, eu não queria estar com eles por enquanto, mas depois desse pedido, cara, é inevitável ir. Falei, não tem Se como. Se você não for, eu vou aí dar uma coça em você. Você entende isso? Não tem como não ir. Não tem como, cara, fazer isso, cara, sabe? É o vai remorso. Aguentar a dor. Você terminou, foi corajoso, agora vai ser corajoso pra ir olhar na cara, aguentar a emoção. É isso, tem que ser corajoso do início ao fim, não dá pra escapar da vida. Você a entende vida isso? Não dá essa alternativa, né? E ela ficou 2 minutinhos só, porque ela não podia ficar muito lá. Eu falei, tia, vai pra casa, não sei o que você veio resolver na rua, mas vai pra casa. Pode deixar que eu vou, tá? Eu vou. Então tá bom, você vai, né? Eu vou. Aí quando ela saiu... Lá vai você se esconder no banheiro. Eu vou no toalete rapidinho. E desaguei, cara. Tremi. Contei pra uma galera também que aconteceu. A galera, putz, cara, sério. Eu falei, mano, foda. Foi mais uma vez, falei, caramba, cara, não é só uma pessoa que você termina. Você termina com todo aquele convívio, com os amigos cadeia da pessoa. Às vezes você deixa de ter esses amigos também. Eu já estive do outro lado. Essa minha primeira mulher que eu disse que eu fui no evento, eu voltei, ela tava tendo um outro relacionamento já e tal. E assim, realmente ela escondeu muito bem de mim, gente. Essa coisa de que você sabe, você não sabe. Depende o quanto a pessoa quer te mostrar. A pessoa consegue, sim, viver uma vida paralela. Só que ela não pensou nisso também. E eu vim de Curitiba pra morar em São Paulo, namorando ela. E aí depois casei com ela, morei com ela. A gente era do mesmo grupo místico, que eu frequento até hoje, há 12 anos e eu tô lá. Então toda a minha vida tava linkada com a vida dela. Os pais dela eram os pais que eu visitava. Final do ano, inclusive como os pais dela eram separados, a gente sempre ia na casa da mãe depois do pai, ou o inverso. Tipo, era sempre os almoços de família, eram os almoços de família na casa dela. Os primos eram os primos dela, as primas eram as primas. A minha família aqui era a família dela. As duas famílias dela, a família da mãe, já casada com outra pessoa, e a família do pai, já casado com outra pessoa. E ela não teve a menor sensibilidade. Simplesmente eu perdi todo mundo do dia pra noite e foi muito bizarro, porque não tem como eu esquecer. Ela falou isso, saiu de casa. Eu falei que eu ia sair de casa, depois eu falei, eu não tenho estrutura pra sair de casa. Me precipitei. É melhor você sair, porque... E ela já tinha saído no dia, assim. Eu falei, eu não tenho estrutura. Eu falei, em uma semana eu saio daqui. Eu falei, eu não tenho possibilidade de perder você e ainda perder o lugar onde eu moro. Não dá. Mas ela sumiu naquele dia. Ela falou pra mim e sumiu. E eu fui pra casa de uma amiga e depois voltei, ela não tava mais lá. Ela desapareceu, foi pra casa da moça com quem ela tava ficando. E aí, toca o telefone. É a mãe dela. Oi, queria falar com a Alice. Aí ela não mora mais aqui. A mãe dela, o quê? Meu Deus do céu. Como assim? Falei, pois é. Ela disse que tá com outra pessoa e sai. Ela, o quê? Não, eu falei, é isso. Não é possível, tá acontecendo alguma coisa. Beleza. Aí passa mais um tempo, toca o telefone. O pai dela. Porque ela parou de atender o celular. Ela simplesmente foi pra sei lá onde, parou de atender o celular, e eu ainda tive que ficar com a incumbência de explicar pra mãe e pro pai o que tinha... Foi muita maldade. Foi muita falta de sensibilidade na época. Eu não consigo, não. E aí ela desapareceu do nosso grupo de amigos, do nosso grupo místico, e todo mundo me perguntava, e aí, cadê a Alice? Porque a gente era um casal que morava junto. Eu falei, não sei. Ela saiu de casa, nós não estamos mais juntos. Ela desapareceu, então eu tive que falar pra todos os amigos, pra toda a nossa... Ela simplesmente sumiu, foi viver a lua de mel dela nova lá, e eu fiquei na água. Cara, foi uma dor. Nunca mais vi o pai dela, que era uma pessoa que eu gostava muito. A avó dela, que era uma fofa, aceitava a gente totalmente, sabe? Maravilhoso. Nunca mais vi ninguém. Acho que a mãe dela, uns anos depois, eu cheguei a falar com a mãe dela, meio por acaso, que é uma pessoa também extraordinária, o companheiro da mãe dela é um amor. Mas assim, na hora foi uma falta de tudo. A pessoa esquece mesmo, porque ela tá tão insegura também. Hoje eu vejo o lado dela com mais facilidade, né? Mas foi muito difícil perder ela, a família dela, tudo que eu conhecia como importante pra mim ali naquele momento, né? Não que eu queira perder esse contato com ela, só esse breve momento mesmo, né? Tanto que, eu sou um
cara que eu não tenho quase ninguém na minha vida, então pessoas precisam de pessoas, né, cara? Sabe? Tipo, esse mundo é feito de pessoas, né, cara? Solidão tem que ser temporária. Sabe? Solidão não pode ser pra sempre, cara. Caminhar sozinho não é legal, entendeu? A gente precisa de pessoas mesmo. Pra você. Tem gente que gosta, tem gente que não vai se relacionar amorosamente com alguém, assim. Tem eu nem gente digo que não amorosamente, tem essa coisa. eu digo em ter pessoas mesmo. Alguém? Sabe? Ah, sim. É muito Eu legal. digo Até isso. agora na quarentena eu sempre falo lá pros meus seguidores, eu tô fazendo live quase todo dia, né? Porque eu comecei a fazer live, daí todo mundo disse, ai, continua, você é minha companhia, eu recebo muitos recados. Eu sempre falo, pelo menos com alguém você tem que falar. Com que certeza. parece, ó, pra gente que tem um monte de amigo e tá sempre conectado, isso faz parte da nossa vida, é muito óbvio. Sim. Mas pra quem não tá muito nessa vibe, às vezes a pessoa passa um dia inteiro sem falar com ninguém que não seja ela mesma. Não, isso não Então, é legal. no mínimo, falar com alguém, ter contato com alguém. Outro dia, uma amiga não me ligou chorando. Essa semana, Bergs, uma colega que como eu, assim, jovem, bacana, que mora sozinha, num apartamento legal, desesperada, porque ela falou, eu me liguei essa semana que se eu morrer, ninguém vai saber. Você entende Vão me encontrar isso, cara? porque eu fedi. Eu É. falei, mas eu falei, guria, só que isso é culpa tua. Se Pois você é. mora sozinha, você tem obrigação de fazer um plano pra um momento desse. Você tem que combinar com alguém. Eu tenho a Lu, que é a minha ex que mora aqui, uma é o plano da outra. Então, todo dia a gente se fala pra ver se a outra tá bem. Porque realmente, se você mora sozinho e você cair, machucar a perna e não conseguir levantar no banheiro, você vai morrer. Sim, cara. Se você não conseguir chegar no seu celular. Mas isso não é a culpa da vida e da solidão. Isso é culpa de você que não se organizou. Eu já sou mais prática, sabe? Exatamente. Eu já dei um pedala nela, falei, você vai se organizar, menina, porque não é dá. o que eu me autocritiquei mesmo, porque eu já recebi críticas de 2 ou 3 pessoas de que eu afasto as pessoas às vezes. Opa! Sim, de que, tipo, eu não me interesso mais em conversar com a pessoa e eu acabo perdendo contato e eu não quero mais conversar, sabe? Eu não quero mais puxar assunto. Eu falei, eu não posso ser assim, cara. Eu não posso, não é porque eu terminei um relacionamento amoroso com uma pessoa, não sou mais da família, entre aspas, em questão contratual, que eu tenho que ir embora, sabe? Eu disse até pra minha ex-mulher, eu falei, cara, eu não gosto mais de você como marido, mas por favor, eu não quero perder você na minha vida, cara, sabe? Eu não quero, tipo, você tá precisando de alguma coisa, manda um WhatsApp pra mim, como já houve, ela precisou de eu instalar um negócio pra ela, eu instalei, sabe? A minha cachorrinha que tá com ela, tá com problema de saúde, eu vou lá ajudar, entendeu? Pô, você vai viajar? Você quer deixar a chave comigo? Eu vou lá coloco uma água pra ela, uma ração, vou passear com ela, sabe? Enquanto eu estiver aqui, morando pelo menos. Mas eu não posso, tipo, eu termino um relacionamento, simplesmente, pronto, ela fica cinza. Até porque você fez um processo dentro de você pra se desligar. Eu lembro muito desse primeiro término de casamento com a Alice, porque eu acho que ele foi mais dolorido, assim. O que eu entendi? Ela foi separando de mim durante o tempo todo. Ela se apaixonou por outra pessoa, ela começou a viver um relacionamento no paralelo. Ela já foi se desapaixonando por mim há muito tempo. Ela já tinha um mês ali trabalhado na cabeça dela. No dia que ela me disse, vamos separar, eu tive que começar o meu processo de desapaixonar dela, cara, de parar de amá-la. foda. E não dá pra fazer isso de uma forma rápida. É complicado. Sim, você acredita que relacionamento talvez seja uma das coisas mais complexas do ser humano? Ah, com certeza, porque a gente É muito amplo, né? Questão sexual, questão gênero, em questão de tipos de vida, de situações, sabe? De cultura. E quando você falou término de relacionamento, Perfeito. como nosso tema, eu não pensei só o término do relacionamento amoroso, porque tem amizades que terminam. Exatamente. E tem um relacionamento com a gente mesmo que pode terminar sem a gente perceber. Isso daí eu nunca pensei nisso. Eu pensei nisso hoje, porque eu tava meio desconectada de mim ontem, porque eu começo a trabalhar, que eu sou muito louca por trabalho, e tudo é trabalho legal, e eu descanso trabalhando, eu sou muito doida do trabalho. Que eu não dancei mais, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro fazer. Eu não tava cuidando de mim do jeito que eu me ponho uma felicidade. Eu sou uma pessoa que se eu não me mexo fisicamente, eu sinto falta. Aí que entra o auto-amor, talvez? É auto-amor, mas como que é o relacionamento da gente com a gente mesmo? Eu pensei muito nisso. Como eu posso acabar com esse relacionamento, retomar esse relacionamento. Com a gente mesmo a gente faz esse movimento, a gente se afasta da gente, depois a gente volta. E esse talvez seja o relacionamento principal que a gente precise manter pra respeitar os outros relacionamentos da vida. Se eu não tenho esse auto-amor, esse relacionamento comigo, com o que eu gosto, com ouvir o meu corpo, ouvir o meu coração, vai demorar muito mais as coisas que eu preciso fazer. Então a falta de autoconhecimento faz com que os relacionamentos sejam mais complicados. Pra mim, a gente ainda vai evoluir muito, a gente vai rir do nosso jeito de se relacionar hoje em dia, de como a gente é tosco. Do mesmo jeito que hoje a gente olha
olha pra trás e pensa que os casamentos arranjados eram absurdos, a gente vai olhar pra hoje e pensar assim que... Porque a maioria dos relacionamentos que eu conheço, héteros de amigos, assim, acaba e a pessoa não se olha mais na cara. Às vezes tem filhos e fica brigando por causa dos Muito filhos. comum, sim. E briga por causa de dinheiro, e briga por causa de tudo, né? Ser humano podendo atrapalhar, ele não facilita, diz a minha mestre. E eu acho que a gente vai olhar pra esse momento e vai rir. Vai olhar e vai dizer, meu Deus, como a gente era ogro. As novas gerações, se você observa, a galerinha de 19, 20 anos, eles não têm essa mesma mentalidade. Muitos têm, porque ficam reproduzindo o que a gente ensina, a culpa é nossa. A culpa é dos mais velhos, sim. Lógico, mas tem uns que eles já não estão, sabe? Eles têm outra vibe em relação a gênero. Eles não estão preocupados se ele tá ficando com menino, nananana. Eles estão todo mundo junto hoje, eles estão junto amanhã. É outra forma de enxergar a vida, de ver o que é importante. Essa própria pandemia tá deixando as pessoas refletindo sobre o que realmente importa no fim das contas, né? Sim. É a compra, é o não sei o quê, é o dinheiro, porque agora dane-se se você tem dinheiro. Claro que quem tem dinheiro tá... Nós não somos todos iguais, cada um é Jamais. muito diferente e tem condições muito diferentes, mas mesmo quem tem muito dinheiro tá fazendo o quê com esse dinheiro Não hoje, tá fazendo né? diferença, todo mundo preso, tá todo mundo precisa de saúde pra, sabe? Sem saúde a gente não é nada, então o dinheiro meio que não importa nisso, né? Tem muita gente bilionária morrendo aí, sabe? Eu amo esse assunto dos relacionamentos, porque meu principal assunto, assim, meu principal interesse é comunicação. E é manipulação, porque a comunicação é um jeito de manipular. Manipular as palavras, manipular as pessoas, manipular as situações. Sim. Sempre você tá buscando alguma coisa quando você abre a boca. Seja lá pro que for. E é sempre sobre relacionamento. Eu fiquei pensando muito, assim, antes da gente entrar, porque quando você falou desse tema, eu fiquei pensando, como eu posso contribuir com esse tema? Eu falei, nossa, esse é o meu tema principal. Relação. Comunicação é relacionamento. Não tem como, né? Sim. Eu tô falando com uma audiência lá numa live, eu tô apresentando um programa igual eu tô fazendo agora, no podcast nosso lá baseado em fatos surreais. É sempre... Isso é a minha relação com a Marcela, é a minha relação com a audiência, é a minha relação com vocês que são podcast. Tudo é relacionamento. E todos podem quebrar, digamos assim. Você acha que pra manter um relacionamento, o que de fato precisa mesmo, assim, respeito, sinceridade, mesmo, tipo, sendo sincero demais, você acha que pode abalar, mas seja mesmo, sabe, acima de tudo, ou tem que ter sempre uma mentirinha, senão o relacionamento também tem mentiras pra poder se construir. Quando você diz assim, sincero demais, até eu tô fazendo uma série de vídeos agora sobre relacionamento, sobre comunicação, onde eu falo de triangulação, de alguns conceitos, e esse é um deles que eu vou fazer vídeo, porque as pessoas acham que ser autêntico é ser sincero, mas aí sincericídio e autenticidade são coisas diferentes. Eu não tô dizendo pra mentir, mas as pessoas acham que ser autêntico é falar o que vem na cabeça, e muitas vezes elas estão sendo grosseiras, rudes e estúpidas. Sim. Mas elas acham que elas podem ser assim, porque isso é ser verdadeiro. A exemplo de pessoas que são famosas por serem assim. Então você machuca os outros achando que você tá sendo super legal e verdadeiro. Pra mim, a coisa mais importante pra um relacionamento é você querer aquele relacionamento. Porque Perfeito. quando você quer, você precisa se voltar. E qual que é o medo que a gente tem? Eu não sei se eu vou me arrepender ou não. Você precisa se voltar pro princípio daquilo, né? Porque é um valor e não um conceito social. Eu realmente me importo? Não é fácil. Mesmo eu e a Má, a gente tem conflitos às vezes, porque nós somos totalmente diferentes, mas a gente tem um projeto junto que a gente ama. Então, quando um conflito aparece, a gente precisa voltar pro valor daquilo. Por que a gente tá junto? E não querer que o relacionamento seja perfeito, porque às vezes uma pessoa ela é boa pra você trabalhar com ela, mas você não vai ser a melhor amiga dela. A outra, você pode ser melhor amiga e dividir intimidades. E tem um outro que você não vai dividir intimidades, mas você vai nele no cinema. Eu tenho um amigo que a gente ia, né, antes de pandemia e tal, mas ultimamente fazia tempo que a gente não se via. Nosso relacionamento era ir no cinema uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Ele gosta de cinema, eu também, a gente batia papo. A gente não fala intimidades, ele não sabe tudo da minha vida. Mas essa é a nossa amizade. É ter vontade e também aceitar o que o outro tem. Sim. Acho que essas duas coisas. Porque às vezes você quer de uma pessoa uma coisa que ela não tem como te oferecer. E aí você quer empurrar, e daí você quer teimar. E talvez até ela te ofereça por um tempo porque ela não quer te perder. Mas uma hora aquilo vai romper. Porque a gente não vai mudar aquela pessoa. Então, aceitar o outro e escolher o que você quer realmente. Sim. Podem ser boas bases. Não que eu consiga fazer isso sempre, tá, gente? Parece assim, a guru falando, cagando regra. Sim. Mas se a gente tem uma intenção clara e consegue voltar pro motivo do qual a gente tá vivendo aquilo, acredito que a gente pode solucionar os problemas. Você gosta de... Você disse que ultimamente agora você deixa esclarecido que você estiver com vontade de curtir com alguém, você vai curtir. Mas mesmo assim, você gosta de se entregar de corpo e alma naquele relacionamento?
relacionamento. Totalmente. Eu não sei não me entregar, sou uma pessoa intensa, eu gosto de intimidade, Porque eu às me vezes entrego com o tempo, totalmente. com tanto rompimento, às vezes a pessoa cria uma casca e ela, não, beleza, vou ficar com essa pessoa, mas eu não Mas vou sempre ser com o pé sincero. atrás, né? Eu nem Exatamente. consigo. Eu nem consigo Exatamente. botar Eu o pé também atrás. não consigo. Eu não consigo porque eu não consigo transar com alguém com o pé atrás. Eu quero tudo. Exatamente. Eu quero a última gota de tudo. Eu não consigo ser pela metade, eu não consigo ter um grau de intimidade desse com alguém sem ter. Aí entra uma questão complexa que a gente pode falar em outro momento, que é sobre relacionamentos que não são tão convencionais. Daí você fala, tá, Sheila, mas como que você vai se entregar? E é quase o teor da sua pergunta, né? Você se entrega realmente pra um relacionamento porque você tem a possibilidade de ficar com outra pessoa? Então, você se entrega pra todos? Como que é isso? Né? Sim. Tipo, se você tá dizendo que você precisa de intensidade, tá intenso com todo mundo, como é que funciona essa parada? E daí é outra coisa, porque é um lugar onde você enxerga o relacionamento, não tem nada a ver um com o outro. O fato de eu te amar, por exemplo, tem nada a ver com eu ficar com uma outra pessoa. Isso não, a relação que eu tenho com ela não tem nada a ver com a relação que eu tenho com você. Não tem que ser hierarquizado, tipo uma relação principal e outra que não é principal, que ela é menor. Então, tem uma coisa que é a anarquia relacional, que é um conceito que eu gosto muito e que eu tenho pesquisado e que eu acho que é onde eu mais me encaixo dentro disso. Não significa que eu não posso escolher ficar com alguém e que eu vou ficar sempre com outras pessoas. Mas eu preciso dessa possibilidade. E isso tem muito a ver com a minha história de vida. Eu demorei pra reconhecer isso como uma característica. Toda mulher que foi estuprada, e isso infelizmente é uma quantidade muito grande, é uma violência tão grande de alguém tomando você à sua revelia, né? Tipo, que você tem uma necessidade de saber que aquilo é seu. Uma das consequências que acontece, às vezes, eu tive uma amiga que ela sofreu uma violência assim, num sequestro, e quando acabou isso, ela saiu dando pra todo mundo, que é uma coisa que ela nunca tinha feito na vida. Por quê? Porque ela precisava sentir que é ela que manda, ela faz o que ela quiser. Então eu tenho um pouco disso dentro de mim. É meu, eu faço o que eu quiser. Eu não suporto uma pessoa dizendo o que eu devo fazer. Não suporto. Não, ninguém deve, mas nem que seja uma sugestão. Mas especialmente em relação ao meu corpo, ao meu prazer, ao meu desejo, não tem a menor possibilidade de alguém dizer pra mim o que eu posso ou não fazer. Não dá. É um limite pra mim que não vai entrar. Então quem me ama precisa compreender esse lugar. Porque ele é da minha consistência enquanto ser humano, sabe? Sim. Então eu acho que você, a gente tem alguns relacionamentos no currículo aí. Na sua opinião, você melhorou como pessoa em questão de relacionamento, tendo essas experiências pra trás? Sim, muito. Não quer dizer que as pessoas que se relacionam comigo concordem. Não, mas aí é o que você acha. Você acha que você melhorou o seu jeito de amar, o seu jeito de se envolver com as pessoas? Acho que sim. E assim, eu caio em menos armadilha. Eu crio menos problema pra mim mesma e pros outros. Acho que esse é todo o meu objetivo do meu desenvolvimento pessoal. Pulga atrás da orelha sobre alguém. Crio menos problema, não crio problema onde não precisa, não me envolvo, não tento mudar, não tento interferir. Acho que já houve época na minha vida que eu via a pessoa se debatendo com uma questão que eu sei solucionar. Por exemplo, uma questão profissional. E aí eu queria interferir, queria ajudar, queria contribuir. E até julgava a pessoa eventualmente, pô, mas por que não resolve essa merda de uma vez? Sabe assim, hoje, meu Deus, essa é a vida dela. Não tenho nada a ver com isso, gente. Nada. Eu não preciso mais... eu não tenho que cuidar. É igual aquela... A gente pega no pé de algumas amigas assim, porque elas ficam pensando, ai, será que ele comeu? Será que ele não trabalha? Gente, se é problema se ele comeu, se ele não comeu, se a vida dele tá, se o trabalho dele tá bom, se é problema dele. Se ele quiser dividir comigo ou ela quiser dividir comigo, muito que bem. Mas isso não é problema meu. Aí que tá. As pessoas dividem porque querem. A gente tem que entender isso, né, cara? As pessoas têm que entender isso. A pessoa divide a vida dela, fala da vida dela porque ela quer, não porque eu tô pedindo. E se ela não falar, tudo bem. Exatamente, é porque ela quer. Às vezes é o jeito dela. Sim, exatamente. Às vezes é o jeito dela. Se ela volta, o motivo não é pelo que ela veio, é pelo que ela volta. Então, se ela volta, é porque ela tá afim. E comecei a não teimar, porque tem momentos na vida que eu acho que a gente também olha e fala assim, ah, não, mas essa pessoa gosta de mim, ela não sabe ainda. Acho que todo mundo já caiu nessa falácia, né? Não, essa pessoa gosta de mim. A pessoa não dá intenção nenhuma que gosta, gente. Ela não te liga, ela não responde mensagem. Mas você tá tão apaixonado que você quer acreditar que tem algo ali. E não tem, gente. Então, aprender a ver a realidade. Acho que a maturidade me trouxe uma habilidade muito grande de olhar o que é real. O que é real? Vamos lá, vamos pôr tudo aqui. Tá acontecendo o que na prática? Sem a minha fantasia, minha expectativa. E isso facilita muito, né? Facilita, inclusive, pra você mandar rodar o que não funciona logo de cara. Você já olha e já fala, eu sei que esse filme, eu conheço esse filme aqui. Sim. E não fica tentando forçar nada, sabe? Vai numa vibe mais sossegada. É por isso que eu acho que a gente pode finalizar até com isso. Que é por isso que eu gosto muito das pessoas com quem eu já me envolvi. Porque isso faz a gente entender a diferença das pessoas,
As pessoas que eu me envolvi são muito diferentes entre elas, então conforme você vai tendo um relacionamento, vai terminando, enfim, você percebe que, cara, olha as pessoas que eu me envolvi, é diferente, a gente passa a ampliar nossa visão do que é um relacionamento, né? E tem umas coisas maravilhosas, porque um dia você é a pessoa que tomou o pé, outro dia você é a pessoa que deu o pé, um dia você é a pessoa que chorou, outro dia você vê o outro chorando. Aí você vive um negócio, você fala, meu Deus, que horror, depois você faz aquilo, aí você entende a pessoa, você fala, meu Deus, eu tô fazendo aquilo que fulano fez comigo uma vez. Agora eu consigo entender o que aquele fulano estava sentindo, ou provavelmente. A gente fica mais compreensivo, né? E é por mais que você ache que o seu mundo tá acabando, que você tá doendo muito, você acha que você não vai superar isso, tudo passa. É incrível como tudo passa, cara. Incrível. Todo sofrimento passa. Nem que daqui a 30 dias venha um baque na sua vida novamente. Mas é incrível como eu olho pra trás e falo, cara, aquele sofrimento, aquela semana que eu chorei igual um louco, passou, cara. E eu tô feliz agora, cara. É louco isso, cara. Eu não lembro o nome do filme agora, mas eu vi uma frase uma vez que resumiu bastante isso pra mim. Dizia que o sofrimento é inevitável, mas a felicidade também. Você não consegue escapar da felicidade. Do mesmo jeito que você não escapa do sofrimento, ele chega. Alguém vai ficar doente, você vai quebrar perna. Alguma coisa vai acontecer. Sim. Não tem como você escapar de momentos de tristeza. Mas também não dá pra você se esconder da felicidade, porque de repente, do nada, ela vem e pega você e você tá rindo igual um idiota, né? Tá sorrindo de orelha a orelha. Não sabe nem que dia que é. Tá acordando com a roupa de ontem. Esticou. Eu chamo de ócio afetivo, né? Aquele dia que a pessoa chega no trabalho com a roupa do dia anterior. Porque ela foi dormir na casa de alguém. Ela não tinha previsto isso. Ela foi praticar o ócio afetivo. E de repente você tá sorrindo de orelha a orelha. Toda vez você fala, não vou me apaixonar de novo. Jurei não mais amar pela 10ª vez. E aí, quando você vê, pum, é inevitável. A felicidade, ela te pega. Então confie nisso. Se você tá triste agora, você que tá nos escutando, se você tá sofrendo, a felicidade tá ali na esquina e não tem jeito, ela vai pegar você. Exatamente. Você que tá terminando o relacionamento, terminou, sabe que se você estiver sofrendo, a felicidade vai te pegar daqui a pouco, cara. E tudo passa. Que maravilhoso isso, Shelly. Cara, eu acho que não tinha um encerramento melhor do que esse. Foi muito bom esse papo, realmente. Mais uma vez, eu não erro os meus convidados. Olha aí. Eu vou começar a pedir os números pra você da Mega Sena, Bergs. Eu tô precisando ganhar, porque eu tô liso. Mas enfim, pessoa maravilhosa. Já falei o tanto que eu sou seu fã, já divulguei tudo quanto é lugar, tanto que eu te admiro. E foi muito bom esse papo. Espero ter você novamente aqui, né? E também espero que os ouvintes do Confabro, os ouvintes do Baseado em Fatos Reais, falem um pouco sobre isso. Mande um e-mail, chega na mensagem no Instagram, no direct, no Twitter. Não precisa contar uma história de relacionamento se você não tiver vontade, mas dê algum depoimento, né? Porque é pra isso que a gente faz o Baseado em Fatos Surreais. A base são, né, relatos, né? Senão não existiria, nesse formato pelo menos, o Baseado em Fatos Surreais. Mas, por favor, diga como que é esse bendito podcast aí pra todo mundo que não conhece ainda. No Baseado em Fatos Surreais, a gente conta a sua história. É como se tivesse acontecido com a gente. Então você manda aquela história surreal. Pode ser triste, alegre, a história que for. Sabe aquela história que você tem que beber um pouquinho pra conseguir falar? Sim. Aliás, já tô mais embalada, que foi a minha taça. Na verdade, eu vi que dá uma meia taça essa garrafinha, a menor garrafinha que existe. E aí, você sempre fica corajoso, né? Sabe aquela história da mesa de bar que o pessoal já desconta aquela? Eu tenho uma que é a história da Estrela do Mar, já gravei no Baseado em Fatos Reais. Toda vez o pessoal me pede pra contar essa história, porque é aquela história, todo mundo se mija de dar risada. Então manda essa história pra gente, que nós vamos contar de forma anônima, ninguém vai saber que foi você que mandou. E vai ser super divertido, confere lá. Pra esse momento de pandemia é bom pra distrair um pouco. É isso aí. Né? São historinhas, é entretenimento, tá? Claro que a gente acaba discutindo coisa séria, mas é pra se divertir. Isso aí, baseado em fatos reais em toda a plataforma de podcast, Spotify, né? Espero que vocês ouçam um formato muito, muito inovador, na minha opinião, entendeu? É muita interpretação de história, eu acho isso incrível. E, cara, ouvinte, é aquilo, né? Se identificou, manda mensagem pra gente. Nos vemos na próxima semana com mais um episódio de reflexões ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau! É isto. Acabamos. Podia chamar A Cabeça do Bergs, o seu podcast, né?